Segundo dados da FEComércio, nesse final de ano serão criadas 4,3 mil vagas de empregos temporários no estado. Instituições filantrópicas realizam o Dia de Doar. E no estúdio, uma entrevista com o médico urologista Mário Kempis para falar sobre a campanha Novembro Azul contra o câncer de próstata. Esses são os destaques dessa terça-feira, dia 7 de novembro. O Feliz News está começando. Boa noite. O governo do Rio Grande do Norte confirmou que vai quitar nessa terça-feira, pelo menos para quem atua na segurança pública, os salários atrasados de setembro. Para as demais categorias, a complementação da folha será mesmo no dia 10, como já havia sido anunciado. A declaração do governador ocorreu após a realização de assembleias de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que decidiram paralisar suas atividades na próxima segunda-feira, dia 13, em protesto contra os salários atrasados dos servidores públicos aqui do estado. Os militares resolveram também realizar uma manifestação em frente à sede do governo do estado na segunda. Ao saber da decisão, o governador Robson afirmou que não admite paralisação. E olha só, o projeto de licitação dos transportes foi lido na manhã de hoje na Câmara Municipal de Natal e oferece algumas mudanças, como a garantia da passagem para o idoso a partir de 60 anos. Mais detalhes a gente confere agora com a nossa repórter Rita Oliveira. É isso mesmo, Lívia. O novo projeto de lei que vai nortear aí a licitação do transporte público na capital potiguar foi entregue no final da manhã de ontem pela secretária de Mobilidade, Alexina dos Santos, ao então presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Sueldo Medeiros. Segundo o executivo, a proposta volta de novo para ser discutida no Legislativo Municipal para que o projeto seja aperfeiçoado, porque há mais de 5 anos a questão da licitação do transporte público é discutido aqui em Natal e sem nenhum avanço. Nos 2 últimos editais lançados, nenhuma empresa compareceu para a licitação dos transportes públicos, alegando que os preços eram exorbitantes. E a secretária Alexina falou que se a licitação do transporte já tivesse sido concluída, hoje as passagens de ônibus, por exemplo, estariam aí custando em média R$ 5,00. O que muda, então, em alguns pontos do novo projeto de lei que vai nortear a licitação dos transportes públicos é que deverá haver linhas de ônibus noturnas de meia-noite até às 5 horas da manhã e a gratuidade para idosos será concedida a partir dos 60 anos de idade. O projeto de lei está na Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal. Como não foi recebido em regime de urgência, os membros terão 15 dias para, então, dar o parecer e, de acordo com a vereadora Nina Souza, que integra a Comissão de Justiça da Casa, o projeto de lei ainda vai passar por mais 3 comissões dentro da Câmara Municipal de Natal, que são as de Transporte, Planejamento e de Finanças. Cada uma delas vai ter 15 dias para fornecer um parecer sobre o atual projeto de lei dos transportes públicos da cidade, para depois, então, ser votado em plenário. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. E aí a gente aguarda, né, essa tramitação para que possivelmente aconteça em seguida a votação e aí a gente saiba de fato como é que vai ser essa licitação, na verdade, como é que serão esses próximos ônibus e também o valor. Esse que foi citado de R$ 5,00 com certeza não vai ser aceito, né? Olha só, o Dia de Doar é uma iniciativa criada por instituições filantrópicas que auxiliam crianças e também famílias em tratamentos de saúde. A ideia é promover a cultura de doação aqui no estado, despertando o interesse em fazer o bem. A Fran tem 20 anos, mas desde que nasceu inspira muitos cuidados médicos. Aos 16, ela desenvolveu a síndrome mielodisplásica, que afeta a medula óssea e precisou de transplante. Há 4 anos, ela e a mãe Vera, que são de Riachuelo, no interior do estado,
moram na casa Durval Paiva. Aqui eu tenho transporte para ir me levar. Hoje mesmo a gente já foi para o Onofre Lopes, já voltamos. Então, em todos os sentidos, a Durval Paiva é importante para a gente, né? Na moradia, na estadia, de transporte, de alimentação, de medicamento. Desde o começo, eles me acolheram de uma forma que eu nem sei explicar, só agradecer. Se não fosse a Durval, eu não tinha conseguido. E para que outras famílias também possam ser ajudadas, instituições como o GAC, Instituto do Bem, Adote, a PAI, Hospital Infantil Varela Santiago e a Casa Durval Paiva se uniram na campanha Dia de Doar. A sociedade brasileira, ela doa pouco, né? Ela precisa doar mais. Então nós queremos isso, nós queremos chamar essas pessoas para conhecerem nossas instituições, para verem o trabalho que é feito, se for a vontade delas doar. Nós queremos também aqui desenvolver a ideia da doação via imposto de renda. A campanha foi lançada oficialmente nesta terça-feira na sede da Casa Durval Paiva, mas o Dia D acontece em 28 de novembro. A gente vai tentar mobilizar, ligando, usando todas as nossas mídias, enfim, são várias ações e eu espero que realmente a gente consiga ter um resultado positivo. Não são só os repasses públicos, a população é quem faz toda a diferença. O hospital hoje tem uma complexidade muito grande. Nós realizamos neurocirurgias, cirurgias de grande complexidade e o custo para se fazer saúde hoje ele é muito elevado. Uma vez por ano acontece o Dia de Doar em todo o mundo, com cerca de 35 países participantes. Aqui no Brasil, a iniciativa começou em 2013 e desde lá, instituições de caráter social tentam incentivar a cultura de doação em todo o país. Para que a Fran continue vivendo e correndo atrás dos sonhos, vamos doar. Afinal, a sorte de um é a doação de outros. Escolhi a nutrição para me ajudar, para ajudar as outras pessoas. Pois é, e para que Fran e tantas outras crianças possam seguir com o sonho delas, seja blogueira, nutricionista, viver é o que importa para elas, é necessário a nossa doação. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Olha só, o presidente da Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte, município aqui do Rio Grande do Norte, Flávio Barros Bezerra, foi condenado ao pagamento de multa civil correspondente a 10 vezes o valor da última remuneração recebida quando ocupava o cargo de vereador. A condenação é resultado de uma ação civil pública por improbidade movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Vamos agora para um intervalo comercial e veja a seguir. Dados da FEComércio afirmam que nesse fim de ano serão criadas 4,3 mil vagas de empregos temporários no estado. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Às vésperas do fim do ano, o setor do comércio se prepara às compras natalinas. Segundo dados da FEComércio, serão criadas 4,3 mil vagas de empregos temporários aqui no estado. O número é 10% maior do que o verificado em 2016. Confira na matéria. Apesar do comércio estar apresentando uma leve melhora nos últimos meses, muita gente vai preferir economizar nas compras de final de ano. Vamos se segurar, gente, vamos. Compra tudo bem, agora o indispensável. Não dá para ficar gastando não, a gente tem que esperar, tem que aguardar. Vamos ver, né? Tem os netos, tem tudo para a gente assumir, dar com as suas lembranças. Deus quiser. E com o movimento do comércio se aquecendo, crescem as vagas de empregos temporários. Uma pesquisa da FEComércio estima que em todo o Rio Grande do Norte sejam criadas mais de 4 mil vagas, um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Direcionado ao Midway, a gente acredita que esse ano nós abriremos em torno de 500 vagas de novos profissionais e acreditamos que eles possam até se prolongar nessa nova empreitada, já que o contrato de trabalho vai nos permitir analisá-los por mais tempo. Mas as contratações agora, em 2017, começaram um pouquinho mais tarde. Acreditamos que esse ano as vagas normalmente que seriam contratadas em outubro passaram para novembro, pelo motivo, primeiro, da reforma trabalhista,
que nos trouxe algumas novidades. E segundo, porque a gente vinha aguardando a resposta do mercado. Os setores que mais devem contratar são vestuário, calçados, hiper e supermercados. Já a Confederação Nacional do Comércio prevê a abertura de pouco mais de 73 mil trabalhos temporários em todo o país. O número é positivo quando comparado a 2015 e 2016, que apresentaram quedas consecutivas nas contratações. E agora a gente vai para uma notícia que vai doer novamente no bolso do consumidor. A Petrobras autorizou o aumento de 2,3% para a gasolina e também 1,9% para o diesel nas suas refinarias, a partir de hoje, devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional. A decisão foi tomada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços, que antecipa suas reuniões periódicas quando o reajuste dos combustíveis varia mais de 7% para cima ou para baixo no período aproximado de um mês. Olha só, veja a seguir uma entrevista com o médico urologista Mário Kempis para falar sobre a campanha do Novembro Azul contra o câncer de próstata. A gente volta já. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, trabalha na manutenção de 2 bombas da adutora Sertão Central Cabugi. O serviço começou hoje e deve ser concluído até a sexta-feira, dia 10. Durante o serviço, o abastecimento de água foi suspenso nos municípios de Angicos, Pedro Avelino, Lages, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos, Fernando Pedrosa, Riachuelo, Pedra Preta, além do distrito de Cachoeira do Sapo e também as comunidades rurais do entorno. E olha só, vamos agora ao nosso giro. A Caixa Econômica Federal anuncia que vai liberar o crédito imobiliário travado por exigência de uma entrada maior para financiamentos. E mais, inflação para famílias com renda de até 2,5 salários mínimos sobe para 2,14%. Confira agora o nosso giro de notícias. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai concluir até o dia 30 de novembro todas as propostas de crédito habitacional que foram aprovadas pelo banco, mas ficaram paradas à espera de recursos. Antes da exigência de 50% de entrada para imóveis usados, os processos ficaram travados no banco sem a assinatura dos contratos e os compradores temiam perder os imóveis. Em setembro, a Caixa aumentou de 30% para 50% a exigência da entrada para financiar imóveis usados com recursos do SBPE, a caderneta de poupança. No mesmo período, o banco adotou um sistema de dotação mensal que tornou a liberação dos recursos mais lenta. O índice de preços do consumidor classe 1, que mede a variação de preços da cesta básica de compras das famílias com renda de até 2,5 salários mínimos, registrou uma inflação de 0,42% em outubro. As informações foram divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A taxa é superior ao IPC de setembro em 0,25% e também superior ao 0,33% anotado pelo Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação de todas as faixas de renda. Nesse mês de novembro, o Ministério da Saúde lança a campanha de combate ao câncer de próstata. Segundo a estimativa do INCA, cerca de 61 mil novos casos são esperados por ano. Nós recebemos agora o médico urologista Mário Kempis. Doutor Mário, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e me ponho à disposição sempre para falar de um tema de tanta importância, porque o homem ele vive menos do que a mulher. E um dos motivos para que o homem viva menos do que a mulher é porque o homem não cuida da sua própria saúde. E isso vem fazendo com que os homens morram mais e mais cedo. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com o Ministério da Saúde, criou o Novembro Azul, exatamente que é um mês direcionado para que o homem procure
atenção médica para cuidar dos problemas do homem de uma maneira geral e principalmente o câncer de próstata. Doutor Mário, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, né? Como é que esse monitoramento e até mesmo o exame de rotina pode ser feito? O câncer de próstata é o câncer mais comum da população masculina e o segundo câncer que mais mata o homem, né? E tem uma estimativa que para 2021 o câncer de próstata seja o câncer mais comum de uma maneira geral, chegando a ultrapassar os cânceres de mama, né? Então, todo homem que tem acima de 50 anos tem que fazer a sua avaliação prostática. E aqueles homens que têm acima de 45 anos, mas são da cor negra ou tem história familiar de câncer na família, esse paciente tem que começar a avaliação a partir dos 45 anos. É uma predisposição maior, não é isso? Então, já acima dos 65? Acima dos 45 anos. Quem tem história de câncer na família, eu tenho um irmão, um primo que teve câncer de próstata, tem que ir ao médico. Paciente da cor negra, 45 anos, e ao médico. Se você não é negro, não tem história familiar, aos 50 anos fazer a avaliação do câncer de próstata. Doutor Mário, assim, popularmente falando, o câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade. É possível que homens jovens também venham a sofrer com esse problema do câncer de próstata? Exatamente. O câncer é um câncer da terceira idade. É mais comum em pacientes acima de 50 anos, com pico ali de imagem de média com seus 80 anos. Mas existe uma teoria que diz que todo homem vai ter câncer de próstata, 100%. Sendo que para o homem ter o câncer de próstata, ele precisa viver. Se for feita biópsia de próstata em homens de 90 a 95 anos, quase todos vão ter câncer de próstata. Porém, câncer de próstata em idade muito avançada, estamos falando de pacientes acima de 80, 85 anos, esses pacientes provavelmente não vão ter problema com o câncer. Eles vão morrer de outra patologia, outra doença, e o câncer de próstata pouco ou quase nada vai influenciar na sua vida. Mas aqueles pacientes com 50, 60, 65 anos, 70 anos que adquire, que é diagnosticado o câncer de próstata, esse câncer é extremamente agressivo e tem que ser tratado da maneira correta para que o paciente tenha uma sobrevida maior e com qualidade. Doutor Mário, até para esclarecer quem estiver assistindo a gente, o exame PSA, quando aumentado, né, é um sinal de alerta para o câncer de próstata? Bom, o que é o PSA? Vamos entender primeiro o que é o PSA. O PSA é uma glicoproteína produzida especificamente pela próstata. Nenhum outro órgão produz o PSA, apenas a próstata. Então, quando o PSA está alto, é indicativo de algum problema na próstata, que não é obrigatoriamente câncer. Pode ser um crescimento da próstata, pode ser câncer de próstata, pode ser inflamação da próstata, pode ser infecção da próstata. Então, tem várias doenças que podem elevar o PSA. Então, todo paciente que tem uma elevação do PSA, ele tem um problema de próstata, que não é obrigado a ser o câncer de próstata, mas que há necessidade de investigar. Porque PSA alto tem que ser feita a biópsia de próstata para poder ver o que é o problema. E se for o câncer de próstata, resolver. Então, aqueles pacientes que, por acaso, fizeram um exame do laboratório, pediu aquele seu cardiologista, ao seu médico da família para fazer um PSA e o PSA estiver alto, não tem que ter desespero, não tem que se preocupar. Tem que ir ao médico para a gente fazer a avaliação adequada e saber o que é que está elevando esse PSA, porque nem sempre é câncer de próstata, mas até que se prove ao contrário, a gente tem que interpretar como câncer de próstata. Precisa ser avaliado. Agora, doutor Mário, eu sinto que, assim, as mulheres, elas se cuidam muito mais do que os homens, e principalmente quando se fala em exame de próstata, em um homem procurar o médico e cuidar da sua saúde, ainda rola muito tabu, ainda tem muito preconceito, e é preciso que num mês como esse, nessa campanha, haja uma mudança de cultura, uma mudança de consciência, não é mesmo? Com certeza. Infelizmente, ainda existe os tabus, ainda existe o preconceito. Isso vem diminuindo, assim, de uma maneira exponencial. As pessoas vêm perdendo esse preconceito porque o amigo foi, não viu que não é nada demais, viu a morte de um irmão ou de um pai, então aquilo acaba sensibilizando o paciente a procurar. E deixar bem claro, não existe exame de toque. Muitos pacientes chegam no consultório e dizem, doutor, eu quero fazer o exame de toque. Não.
Você vai a uma consulta com o urologista. E lá nessa consulta a gente vai fazer a anamnese, que é a entrevista, a conversa. E dentro do exame físico, a gente vai fazer o toque, que é um procedimento rápido, indolor e não vicia. O paciente não tem que ter medo, que é um exame super rápido. Muitos pacientes perguntam, doutor, esse exame não tem um exame mais moderno? Nada é mais moderno do que a sensibilidade do toque, tá? Nada vai substituir o toque, porque o toque a gente consegue ver tamanho da próstata, consistência da próstata, ver se tem nodulação, ver se é uma próstata que tem vários lóbulos. Então, é um exame simples, barato, que não é, a gente fala um exame porque é dentro do exame físico, mas faz parte dentro da consulta. Ninguém paga para fazer um exame de toque. Você paga uma consulta e lá é feito tudo, inclusive o toque retal. Doutor, e só para deixar o alerta, ter pai, irmão ou tio, algum familiar que tenha tido a doença, aumenta o risco, a questão, né, da hereditariedade, aumenta o risco desse homem ter o câncer? O fator de risco preponderante para o câncer de próstata é a história familiar. Se você tem um parente, um irmão com câncer de próstata, o risco de desenvolver câncer de próstata aumenta em 2 vezes. Se você tiver um segundo parente, aumenta 3 vezes. Se você tiver um terceiro parente, aumenta 5 vezes. Então, a história familiar está relacionada com câncer de próstata. Então, se você tem um parente com câncer de próstata, comece a fazer a avaliação com o urologista aos 45 anos e anualmente, porque um câncer descoberto em fase inicial, nós temos uma possibilidade de cura de 95%. E se for descoberto em fase tardia, já não tem mais nada o que fazer, é esperar a morte chegar, e uma morte, infelizmente, com muito sofrimento. E eu tenho certeza que nenhum dos homens, vai querer esperar para saber um resultado desse, um diagnóstico desse tardio, quando não vai ter mais chance de lutar. Doutor Mário, muito obrigada pela sua presença, a gente agradece. Doutor Mário, que já veio aqui várias vezes para conversar com a gente sobre a saúde do homem, e nesse mês fica o alerta, né? Saímos do Outubro Rosa, que foi de consciência às mulheres, e agora os homens. Muito obrigada, doutor Mário. Eu que agradeço essa oportunidade sempre que for para ajudar. Se uma pessoa hoje ver essa matéria e procurar um médico, descobrir um câncer, a gente conseguir curar esse paciente, eu acho que a gente já ganhou o motivo aqui. Já fizemos a nossa parte, né? Com certeza. Pois bem, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, isso porque o Festival Literário de Natal promete movimentar a arte, a cultura e também a poesia local. A nossa repórter Rita Oliveira tem os detalhes dessa programação. Pois é, Lívia, a 8ª edição do Festival Literário de Natal, o FLIM, muita gente chama a FLIM. Vai ter muita música, muita poesia lá na Praça Augusto Severo, na Ribeira. E quem vai dar mais informações sobre esse evento, que integra a grade de programação do Natal em Natal, é o Dácio Galvão, que é presidente da Secretaria de Cultura aqui do município de Natal. Dácio, seja muito bem-vindo e já vou logo perguntando como é que vai começar essa programação de amanhã, dia 8. Amanhã a gente já começa celebrando os 50 anos do legado do tropicalismo, numa mesa com Tom Zé e André Valias. Em seguida, o desdobramento disso, da sequência com José Carlos Capinã, que foi quem assinou o manifesto do disco marco documental do lançamento do tropicalismo, e subsequentemente, teremos a mesa do grandíssimo homenageado, que é Zueni Ventura, que vai estar sentado junto com Mauro Ventura, seu filho, também um escritor premiado, e Cassiana Arruda Câmara, para debater o aspecto de inserção literária na área biográfica, romancística e militante, jornalística, que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos. Além de Zueni, quais outros poetas da literatura brasileira serão representados neste festival aqui em Natal? Olha, poetas, nós teremos o Antônio Cícero, recém-possado na Academia Brasileira de Letras, parceiro de Caetano, de Marina, Lima, de Adriana Calcanhoto, junto com o Nelson Acha, grande tradutor de poesia, ensaísta, né? Principalmente da poesia chamada de vanguarda. E teremos ainda a presença de Zélia Duncan, como alguém que é uma estudiosa da obra da poeta Hilda Rister, junto com Marise Castro. Vão debater essa obra, vai ter um recorte em cima da mitologia grega, portanto, da literatura da oralidade, junto com a poética dos violeiros do Festival de Viola e Gessia Quirino. Quando isso terminar, tanto Tom Zé no dia anterior como Zélia vão fazer um show fora da tenda, aberto, é tudo gratuito,
E eu creio que na área da poética, propriamente, além disso, teremos os cordelistas. Muito importante, principalmente para a cultura local, né? Temos aí vários cordelistas, muitas vezes um trabalho um pouco desconhecido até pelas pessoas. Eu acho que o cordel vem assumindo uma postura cada vez mais forte no cenário nacional, com a Academia Brasileira de Cordel. O ano passado nós tivemos aqui Moraes Moreira, uma figura ilustre que tomou posse na academia, mas esse ano nós vamos ter a Associação Norte-Rio-Grandense participando, a Baeté e outros, e teremos ainda a figura de Gessia Quirino ali emblematizando os casos ou os causos, né, da cultura nordestina. Eu acentuaria ainda que a abordagem que o Carlos Antônio Nóbrega vai fazer, o Antônio Carlos Nóbrega vai fazer em relação às formulações de políticas públicas para a cultura popular, vai abordar basicamente, nesse legado de Ariano Suassuna, o cordel, porque quem assessorou Ariano, quando ele foi secretário de Cultura de Recife, foram grandes cordelistas, né? Então, eu quero crer que está bem contemplado com isso. Nóbrega também fará um show, que é um recital para Ariano, fora da tenda, depois da mesa. E temos ainda a Ana Miranda, que fora do cordel vai abordar a questão da negritude, que ela biografou recentemente, Chica da Silva, e junto com Marlu e Miranda vão fazer um fechamento que eu acredito ser histórico para a cidade e para essas duas artistas, uma da escrita e outra da música. Dácio, vamos fazer o convite para quem está em casa, só reforçando a data, né? Começa amanhã, vai até quando e os horários lá na FRI? Bom, começa amanhã, vai até sábado, com exceção da quinta e da sexta, que o horário começa de manhã às 8h30 e vai até às 22h, os outros dias começam às 19 horas até às 23 horas. Eu diria ainda que nós teremos Marcelo Rubens Paiva com Carla Camurati debatendo literatura e cinema, o grande romancista norte-rio-grandense João Almino. Portanto, assim, é um cenário verbal do maior nível conteudístico, né, onde a Prefeitura aposta, a Prefeitura de Natal, numa formação e uma transformação cidadã daqueles que comparecem lá e reafirma simbolicamente a literatura como um agente transformador da sociedade brasileira. Dácio, muito obrigado pela sua participação. Nós teríamos que ter muito mais tempo, né, para continuar falando da programação, da literatura, da música, mas fica o convite para quem está em casa para participar da 8ª edição do Festival Literário aqui de Natal. Lívia, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Rita, pelas informações. Convite feito. A edição de hoje vai ficando por aqui. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.